Quando entrei no convento, nunca imaginei que seria a última vez que veria o mundo de fora. Eu pensava que a vida monástica era um refúgio de paz, um local onde a fé e a disciplina se entrelaçavam para proporcionar um caminho de cura. Mas o que encontrei lá foi algo muito diferente. E foi por causa de uma freira que, embora já estivesse morta, ainda parecia caminhar pelos corredores sombrios. Eu fui uma das poucas pessoas que teve coragem de investigar o que estava acontecendo, mas o que descobri naquele convento vai além da explicação racional. Tudo começou com um simples trabalho que me foi designado: construir um túmulo. Algo que parecia ser uma tarefa simples, mas que logo se tornaria o centro de algo muito mais sinistro. O convento era, na verdade, uma antiga construção, com paredes grossas e janelas pequenas, que deixavam pouco espaço para a luz solar. Desde que cheguei ali, um sentimento de inquietação pairava no ar. Algumas freiras falavam sobre os momentos de paz e reflexão, mas também havia uma tensão sutil que não podia ser ignorada. Tudo começou numa tarde abafada de outono. O jardim do convento, onde era costume plantar ervas e flores, havia sido escolhido para a construção do túmulo. Ele ficava na parte mais afastada do terreno, perto de um antigo carvalho que, segundo as freiras mais antigas, era considerado sagrado. Não se falava muito sobre isso, mas todos sabiam que o carvalho tinha alguma conexão com o passado sombrio do convento. As árvores de lá pareciam se entrelaçar em padrões estranhos, quase como se estivessem tentando guardar segredos. Fui escolhida para liderar a construção do túmulo. Era uma tarefa simples, ou pelo menos eu pensava que seria. Mas havia algo de estranho, algo que me perturbava. Desde o primeiro dia, eu sentia uma presença, uma sensação estranha sempre que me aproximava do local onde a sepultura seria cavada. Eu acreditava ser apenas uma reação natural ao ambiente sombrio e à ideia de trabalhar num cemitério. Mas o que começou a acontecer naquele lugar estava longe de ser normal. Enquanto cavávamos o solo, o ar parecia se tornar mais pesado, e eu começava a ouvir sussurros vindos de dentro da terra. Ao princípio, pensei ser apenas o vento ou o som das raízes se mexendo, mas logo percebi que não estava sozinha. As freiras que estavam trabalhando comigo também começavam a mostrar sinais de desconforto. Algumas diziam que sentiam uma presença estranha, outras mais cautelosas apenas se calavam, olhando ao redor como se esperassem algo acontecer. Foi naquele momento, enquanto cavava mais fundo, que encontrei algo incomum. Um pedaço de tecido velho, esfarrapado, e por baixo algo duro e gelado. Ao puxá-lo, me deparei com uma pequena caixa de madeira, trancada e com sinais de desgaste extremo. O que estava dentro dessa caixa? Eu não sabia, mas algo na minha intuição dizia que o conteúdo era proibido, algo que não deveria ser tocado. Naquela noite, sozinha no convento, não conseguia deixar de pensar na caixa. O que havia nela? E por que estava ali, enterrada naquele terreno onde apenas os mortos repousavam? As freiras nunca mencionaram nada sobre objetos escondidos, mas algo dentro de mim me dizia que esse segredo estava relacionado com a freira que havia morrido muitos anos antes. A freira que, segundo os murmúrios, ainda assombrava os corredores. Naquela noite, depois de encontrar a caixa, as coisas começaram a mudar de uma maneira que eu não poderia compreender. O silêncio no convento era opressor, uma quietude que parecia me envolver e me fazer sentir ainda mais sozinha do que realmente estava. O vento soprava forte lá fora, mas dentro do convento não havia som algum. No entanto, algo me fazia sentir que os corredores não estavam tão vazios quanto pareciam. Passei horas tentando dormir, mas a inquietação me impedia de fechar os olhos. Eu sabia que algo estava errado, mas o que exatamente eu ainda não conseguia entender. Foi por volta das 2 da manhã,
quando o convento estava no auge do silêncio, que ouvi o primeiro som estranho. Um sussurro suave, quase imperceptível, vindo do corredor que dava para a capela. O tipo de som que você tenta ignorar, mas que de algum jeito fica ecoando na sua mente. Curiosa e ao mesmo tempo tomada por um medo inexplicável, levantei-me e caminhei até a porta do meu quarto. A lâmpada do corredor estava acesa, sua luz tremulando suavemente. Mas à medida que fui me aproximando da capela, o som se intensificava, como se alguém estivesse tentando me chamar. Não era o som de passos, mas algo mais. Algo sutil, uma voz suave que parecia se arrastar pelas paredes do convento. Olhei ao redor, hesitando. Cada pedaço daquele lugar me parecia mais sombrio a cada passo que eu dava. Quando alcancei a entrada da capela, algo me fez parar. No canto mais afastado, onde as sombras eram mais densas, uma figura apareceu, vagando lentamente de um lado para o outro. Uma freira com um véu preto que cobrira seu rosto, suas roupas desgastadas e sua postura rígida. O que mais me impressionou, no entanto, não foi sua aparência, mas o fato de que, à medida que ela caminhava, o ar parecia se congelar. O som da sua movimentação era abafado, como se não existisse nada físico por trás dela. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer. A freira não olhou para mim, mas parecia estar me aguardando. O mais estranho é que, mesmo em um ambiente tão silencioso, eu podia sentir uma pressão crescente no ar, como se a própria capela estivesse se comprimindo ao meu redor. Foi nesse instante que algo chamou minha atenção. No chão, ao lado da freira, uma pequena marca estava gravada na madeira do altar, uma cruz invertida. Meu corpo inteiro tremeu ao ver aquilo. As histórias contadas pelas freiras mais velhas sobre o convento ser construído sobre antigos rituais e práticas esquecidas passaram pela minha mente. Eu não sabia o que pensar. A freira parecia não me perceber, mas uma sensação estranha se apoderou de mim. Ela estava lá, por algum motivo, esperando por algo. Ainda paralisada, vi a freira desaparecer na escuridão. A luz da capela piscou algumas vezes antes de se apagar por completo. Fui tomada por um medo profundo, mas não consegui voltar atrás. Tentei me convencer de que o que havia visto não era real, que minha mente estava apenas sobrecarregada pela ansiedade de estar ali. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo não era uma simples ilusão. No dia seguinte, tentei contar a uma das freiras mais velhas, irmã Margarida, o que havia acontecido, mas ela apenas sorriu de forma enigmática e me disse para não me preocupar. "Você está cansada", ela disse. "O convento pode mexer com a mente de quem chega aqui. Não deixe que isso o afete." Mas eu sabia que havia algo mais ali, algo que ela não queria que eu soubesse. Quando voltei ao jardim para continuar a construção do túmulo, percebi que a caixa que havia encontrado não estava mais no mesmo lugar. Alguém a havia movido. Mas quem? E por quê? O dia estava mais quente do que o normal, e o sol queimava forte sobre o convento. No entanto, a atmosfera estava densa, como se o ar estivesse carregado de algo indefinido. Eu ainda não conseguia tirar da cabeça a visão da freira na capela e a marca da cruz invertida, mas apesar do medo, senti que precisava voltar ao local onde havia encontrado a caixa, como se algo me chamasse lá. A curiosidade era maior do que a razão, e quando a tarde começou a cair, decidi retornar ao jardim para investigar mais a fundo. Ao chegar, tudo parecia em silêncio, mas havia algo no terreno que não parecia certo. O buraco onde havíamos começado a cavar o túmulo estava lá, aberto, mas a terra não estava tão compactada quanto deveria. De alguma forma, parecia que algo havia sido movido, mas não por mãos humanas. O solo parecia ter sido mexido de uma forma desordenada, como se uma força invisível tivesse trabalhado ali, alterando tudo sem deixar vestígios. Foi então que, ao dar alguns passos mais perto do buraco, ouvi o som.
algo pequeno e metálico batendo contra a terra. A sensação foi de um choque imediato, como se algo estivesse me vigiando. Eu congelei por um momento, mas o impulso me levou a continuar. Cada passo mais perto do local, uma sensação mais forte de tensão se acumulava sobre os meus ombros. A sensação de que algo não estava certo era esmagadora, mas, inexplicavelmente, eu não conseguia parar. Quando finalmente olhei para o fundo do buraco, vi o que parecia ser uma sombra. Não uma sombra comum, mas uma forma escura que se movia lentamente, contornando as bordas do túmulo. Uma presença que não podia ser explicada. Quase como se a terra estivesse viva, como se estivesse tentando engolir tudo o que estivesse à sua volta. E então, sem aviso, algo aconteceu. O buraco se fechou repentinamente, como se a terra tivesse se recuperado sozinha. Não houve nenhum som de deslocamento de terra ou ruídos normais que você ouviria ao mover algo pesado. Simplesmente desapareceu. Como se o túmulo tivesse se autosselado. E no centro do local onde o buraco havia estado, algo brilhava sob a luz fraca do entardecer. Era a caixa. Ela estava ali novamente no centro do jardim, sem nenhum sinal de quem a havia colocado lá. As bordas de madeira estavam queimadas e o cheiro de algo podre se espalhou pelo ar. Algo que me fez sentir uma náusea instantânea, como se a própria terra estivesse apodrecendo. Com as mãos trêmulas, me agachei para pegar a caixa. Era impossível ignorar a sensação de que algo estava se desenrolando além da minha compreensão. Cada parte de mim queria gritar, correr e fugir, mas alguma força invisível me empurrava para que a abrisse. Eu sabia que, ao fazer isso, eu estava invadindo um território proibido. No entanto, uma voz na minha cabeça sussurrava que eu precisava saber o que estava dentro. Não poderia voltar atrás. Quando finalmente abri a caixa, o ar ao meu redor pareceu desaparecer. Havia dentro dela um pedaço de papel envelhecido, coberto por manchas de algo viscoso, e ao lado uma pequena chave. O papel estava escrito em uma caligrafia fina e delicada, mas as palavras estavam distorcidas, como se a tinta tivesse sido corroída com o tempo. Mesmo assim, pude distinguir algo muito claro. A morte não é o fim. Ela apenas espera. Naquele momento, algo não muito distante me chamou a atenção. Eu não conseguia ver exatamente o que era, mas a sensação de que alguém me observava fixamente era esmagadora. Olhei ao redor e, no meio das sombras das árvores do jardim, vi uma figura. Mais uma vez, a freira com o véu preto. Ela estava mais perto do que antes, parada, observando. Mas desta vez, não era a mesma sensação de impotência. Algo dentro de mim estava mudando. O medo foi substituído por um tipo de compreensão. Como se tudo aquilo fosse parte de um ciclo que eu não podia controlar, mas que estava fadada a enfrentar. Eu não sabia o que seria da minha vida depois, mas algo me dizia que aquela chave e aquele pedaço de papel eram a resposta para o que eu precisava entender. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a figura desapareceu. O vento se levantou como se o jardim estivesse respirando com mais intensidade. O convento estava em um silêncio absoluto, exceto pela batida forte do meu coração, que parecia ecoar por toda a construção. Nesse instante, uma estranha sensação de ser observada voltou. Olhei para a chave em minha mão e, sem entender, comecei a caminhar de volta para o convento. Mas algo me dizia que a chave não abria apenas portas físicas. Ela era a chave para algo mais sombrio, algo que ninguém mais além de mim havia se atrevido a desvendar. O convento estava quieto, uma quietude desconcertante, como se o tempo tivesse parado. Durante dias, eu carreguei a chave e o pedaço de papel comigo. Mas nada de estranho aconteceu novamente, e a figura da freira, que antes aparecia nas sombras, desapareceu. A sensação de que algo estava prestes a acontecer, no entanto, nunca me deixou.
Eu não conseguia mais ignorar os sussurros que pareciam ressoar em minha mente, como uma voz distante que me chamava para investigar ainda mais fundo. Mas o que estava realmente acontecendo ali? Tudo mudou em uma manhã fria, 3 dias depois do que eu chamaria de o incidente do jardim. Irmã Margarida, a freira mais velha e aparentemente mais experiente no convento, desapareceu. Não havia sinais de luta, nem de que algo estivesse fora do lugar. Ela simplesmente sumiu. Naquela manhã, fui chamada ao escritório da Madre Superiora para relatar o que eu havia encontrado, mas o clima no convento já estava tenso. Irmã Margarida, que sempre parecia ser a pessoa mais confiável e sólida no convento, não estava no seu quarto. Inicialmente, todos pensaram que ela estava apenas doente ou tinha ido a algum lugar fora do convento, mas ao passar das horas, o pânico começou a se espalhar. Nenhuma freira sabia onde ela estava e não havia qualquer pista sobre seu paradeiro. Fui chamada para ajudar nas buscas. O convento, já grande por si só, tinha uma área vasta com vários corredores escuros e salas que raramente eram usadas. Começamos a procurá-la, mas o que encontramos foi muito mais perturbador do que qualquer um de nós poderia imaginar. No corredor, perto da capela, perto do altar, algo brilhou em meio à penumbra. Era o véu preto de Irmã Margarida, jogado desordenadamente sobre o chão. Eu me aproximei com cautela, o coração acelerado. Como poderia ela ter deixado seu véu ali, tão longe de seu quarto, onde sempre o guardava? A sensação de estranheza estava de volta, mais forte do que nunca. Olhei ao redor, tentando fazer sentido daquilo. E então, vi algo que me gelou por dentro. Em um dos bancos, quase escondido nas sombras, estava um livro aberto. Quando me aproximei, percebi que ele era o livro de orações da Madre Superiora. Mas algo estava diferente. A página aberta mostrava uma inscrição que eu não reconhecia. Era uma espécie de símbolo, algo que parecia estar se movendo na página. Mas não era possível, era apenas tinta. Não era. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, senti um toque gelado no meu ombro. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o som de um vento que não vinha de lugar algum. As janelas estavam fechadas. Era como se a própria capela estivesse respirando. Desesperado, corri até o escritório da Madre Superiora para contar sobre o que eu havia visto. Mas quando entrei, a sala estava vazia. Não apenas vazia, mas completamente revirada. Os móveis estavam desordenados e havia marcas de algo pesado que havia sido arrastado pelo chão. O que estava acontecendo ali? E por que ninguém estava falando sobre o desaparecimento de Irmã Margarida? Foi então que, em meio à confusão, ouvi um grito vindo do corredor. Corri em direção ao som sem pensar. O que vi na sequência foi algo que eu jamais poderia descrever adequadamente. O corpo de Irmã Margarida estava ali, estendido sobre o chão do corredor, mas havia algo de errado. Ela estava diferente. Sua pele estava pálida, como se já tivesse estado morta por dias, e seus olhos, embora abertos, estavam vazios, como se ela tivesse sido consumida por algo muito mais terrível do que qualquer morte natural. O pior, no entanto, era que não havia sinais de ferimentos. Não havia marcas de luta, nenhum sinal de como ela morreu. Ela simplesmente estava ali, como se tivesse sido arrastada para aquele local e colocada ali, de maneira deliberada. Havia algo profundamente errado, algo que transcendia a compreensão humana. As freiras começaram a correr em pânico, gritando, rezando e tentando entender o que havia acontecido, mas ninguém conseguia explicar. Eu me agachei ao lado do corpo de Irmã Margarida, tentando manter a calma, mas uma sensação de pavor tomou conta de mim. Havia algo no ar, algo que não deveria estar ali. Era como se a morte de Irmã Margarida tivesse desvelado algo que estava se escondendo nas sombras do convento, esperando para ser revelado. Naquela noite, o convento ficou em silêncio.
um silêncio pesado e opressor, como se o próprio ar estivesse envenenado pela presença de algo maligno. Eu não consegui dormir, e algo me dizia que as respostas estavam muito mais próximas do que eu poderia imaginar. A chave, o pedaço de papel, o véu de Irmã Margarida, tudo estava se conectando, mas eu não sabia como. Uma coisa eu sabia: Irmã Margarida não havia morrido por acidente. Algo a havia levado, algo muito mais antigo e muito mais sinistro do que qualquer um poderia entender. A morte de Irmã Margarida foi apenas o começo. Quando o corpo de nossa irmã foi removido do convento, uma sensação de estranheza pairou no ar. Era como se algo tivesse sido liberado, como se a própria estrutura do convento estivesse se curvando sob o peso de um segredo que nunca deveria ter sido desenterrado. E à medida que o tempo passava, as manifestações inexplicáveis se intensificavam, como uma presença cada vez mais ameaçadora, uma força invisível que nos observava o tempo inteiro. Naquela noite, após o corpo de Irmã Margarida ser levado, algo aconteceu que eu não podia ignorar. Eu estava no meu quarto, tentando processar tudo o que tinha acontecido, mas o medo me impedia de descansar. O vento uivava lá fora, mas dentro do convento o silêncio era sufocante. Foi então que as luzes começaram a piscar, fracas e intermitentes, como se algo estivesse interferindo diretamente na eletricidade. Eu sabia que não havia razão lógica para aquilo, mas não conseguia evitar uma sensação de pavor crescente. Quando as luzes se apagaram completamente, uma escuridão impenetrável tomou conta de tudo. O barulho do vento foi substituído por um som distante, que parecia vir do fundo do convento, vindo das cavernas sob o solo onde as antigas catacumbas foram construídas. Era uma voz, ou melhor, eram várias vozes sussurrando palavras ininteligíveis. Eu me levantei, tentando entender o que estava acontecendo, mas o medo me paralisou. As vozes pareciam chamar meu nome, um sussurro arrastado, como se alguém estivesse tentando me puxar para a escuridão. Cautelosamente, abri a porta do meu quarto. O corredor estava vazio, mas o ar estava pesado, carregado com algo que eu não podia ver, mas podia sentir profundamente. A presença era quase palpável. Eu comecei a andar em direção à capela, onde tudo tinha começado, onde a freira aparecera pela primeira vez. Quando passei pela sala de oração, notei algo diferente. As velas, que sempre estavam acesas, estavam apagadas, mas havia algo brilhando no fundo, na entrada da capela. Era uma luz fraca, pulsante, como se algo estivesse tentando se manifestar. Eu hesitei, mas o chamado parecia irresistível. Quando entrei na capela, o que vi foi algo que me fez quase desmaiar. No altar, a freira que havia me assombrado antes estava lá, parada. Mas agora, seus olhos estavam completamente negros. Não havia mais o véu delicado que ela usava, mas uma máscara, escura e grotesca, cobria seu rosto. Ela estava de costas para mim, mas sua presença era esmagadora, como se ela estivesse ciente de tudo ao seu redor. A capela, que sempre havia sido um local de reverência, agora se tornava um lugar de terror absoluto. De repente, ela se virou. Não houve movimento, não houve som, mas ela estava de frente para mim, seus olhos negros me encarando com uma intensidade sobrenatural. Sua boca se abriu lentamente, e o que saiu dela não era uma voz humana. Era um grito distorcido, algo entre um lamento e um rugido, como se os próprios mortos estivessem sendo arrastados para a terra novamente. A sensação de frio tomou conta de mim e eu senti como se minha alma estivesse sendo arrastada para algum lugar escuro e profundo. A freira, ou o que restava dela, estendeu a mão em minha direção. Cada movimento dela parecia em câmera lenta, mas ao mesmo tempo extremamente rápido. Eu não conseguia me mover, não conseguia gritar, apenas estava ali, completamente paralisada diante de algo que desafiava qualquer explicação lógica.
Nesse momento, o chão sob meus pés começou a tremer, como se algo subterrâneo estivesse se agitando. As paredes começaram a ranger e uma fumaça escura começou a se espalhar pela capela, se formando em figuras grotescas que dançavam ao redor da freira. Não havia mais dúvida em minha mente. Aquilo não era uma simples manifestação espiritual. Algo muito mais profundo e maligno estava despertando ali. As figuras começaram a se aproximar de mim. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo não respondia. Era como se uma força invisível tivesse me aprisionado. As figuras começaram a falar em vozes distorcidas, sussurrando segredos que eu não podia compreender. Mas uma palavra se destacou no meio daquelas vozes. Uma palavra que parecia ser o centro de tudo: liberação. A luz fraca, pulsante, parecia se intensificar, e a freira estendeu sua mão ainda mais, até que sua palma ficou a centímetros do meu rosto. Eu fechei os olhos, sentindo o ar ao meu redor ficar ainda mais gelado, mas antes que pudesse entender o que acontecia, ouvi uma última palavra, como um estalo no fundo da minha mente. Você é a chave. Com isso, a fumaça desapareceu, as figuras sumiram, e a freira, agora apenas uma sombra, se desfez no ar, deixando um vazio completo na capela. O silêncio foi absoluto, mas não durou muito. Quando abri os olhos, tudo estava normal novamente, ou pelo menos parecia estar. As velas estavam acesas, e a capela, silenciosa, parecia tão serena quanto sempre fora. Mas o que eu acabara de testemunhar não poderia ser ignorado. Eu sabia que algo muito mais terrível estava por vir. A partir daquele momento, não havia mais dúvida. O convento não estava apenas assombrado por espíritos. Estava sendo consumido por algo muito mais antigo, algo que havia esperado pacientemente nas sombras até o momento certo para se revelar. E agora, eu estava envolvida em uma luta que não poderia evitar. A chave que eu possuía, o pedaço de papel com as palavras, a morte de irmã Margarida, tudo isso estava entrelaçado. Mas ainda não estava claro qual seria o meu papel nessa história. Eu precisava descobrir o que tudo isso significava, e logo, porque o que estava prestes a acontecer no convento não era apenas um mistério, era um pesadelo que havia sido liberado, e agora ele queria mais. Nos dias seguintes, a normalidade que tentou retornar ao convento não era mais do que uma fachada frágil. As freiras que ainda permaneciam ali estavam em um estado de nervosismo constante. Elas falavam em sussurros, evitando os olhos umas das outras, como se soubessem de algo terrível, mas se recusassem a enfrentá-lo. E eu sabia que esse algo estava relacionado a mim. Eu não tinha mais dúvidas. A chave, o pedaço de papel com a inscrição: a morte não é o fim, ela apenas espera. E a visão da freira com os olhos negros eram peças de um quebra-cabeça que se montava cada vez mais rápido. Mas o que realmente me perturbava era a sensação de estar sendo observada o tempo todo. Não era apenas o convento. Era como se algo estivesse seguindo meus passos, esperando no escuro, assistindo tudo. Cada passo que eu dava parecia ser marcado por ecos distantes, como se as almas perdidas, aquelas que tinham desaparecido ou morrido ali, estivessem tentando se comunicar. Durante a noite, eu ouvia sussurros vindos dos corredores, mas sempre que investigava, não havia ninguém. O convento estava repleto de ecos, de presenças que não podiam ser tocadas. Certa noite, depois de horas de insônia, algo me levou ao jardim novamente. Eu não conseguia mais suportar os sentimentos opressivos, os suspiros do convento e as vozes que pareciam vir de dentro de mim. Eu sabia que algo precisava ser feito, mas o quê? De alguma forma, eu sentia que a resposta estava enterrada sob a terra, onde começamos a construção do túmulo, onde tudo começou. Quando cheguei ao local, algo estava diferente. O solo, que antes parecia ter sido selado, agora estava rachado, como se estivesse se abrindo por conta própria.
A caixa que havia desaparecido e reaparecido estava ali novamente, no centro do buraco, mais próxima do que jamais deveria ter estado. Havia uma luz suave emanando dela, mas não uma luz normal. Era uma luz fantasmagórica que não refletia na superfície da terra ao redor. Era como se a caixa estivesse em outro plano, algo que transcendia a lógica. Ao tocá-la, um arrepio percorreu minha espinha. No momento em que meus dedos entraram em contato com a madeira desgastada, uma onda de visões invadiu minha mente. Eu vi o convento em sua construção original, os antigos rituais realizados ali, as sombras que se moviam nas paredes, os corpos enterrados sob os pisos de madeira. Vi a freira de olhos negros, agora mais claramente, em um tempo muito distante, quando ela era uma jovem religiosa, possuída por algo muito mais sombrio, algo que a consumira completamente. Vi a marca de um pacto que nunca deveria ter sido cumprido. O convento era o lugar onde esse pacto havia sido selado. A visão foi interrompida por um grito, o grito de uma mulher, não de uma freira, mas de uma presença que eu reconheci muito bem. Era Irmã Margarida. Ela estava presa entre os mundos, sua alma vagando sem descanso. E então, de uma forma indescritível, a terra começou a se mover, como se estivesse viva. O som da terra sendo quebrada ecoou pelo convento, até os corredores, onde as freiras começavam a gritar em pânico. A terra começou a se abrir completamente, e a figura de Irmã Margarida emergiu, não como um corpo, mas como uma entidade de sombras e fumaça, seus olhos totalmente negros. Ela estava de volta, mas não era mais a mesma. Sua essência estava completamente transformada, como se ela tivesse sido corrompida por algo além da morte. Ela caminhou até mim, seu rosto distorcido pela dor e pela raiva. Sua voz, quando falou, não foi de uma freira, mas de uma coisa que estava além da compreensão humana. Você destruiu o pacto, ela disse, com uma voz que parecia vir do fundo do inferno. Agora, todos pagaremos. Aquelas palavras ecoaram em minha mente enquanto a escuridão ao redor parecia engolir tudo. Eu sabia que não havia mais escapatória. O convento estava à beira do colapso e com ele todas as nossas esperanças. A aparição de Irmã Margarida, ou o que ela havia se tornado, foi o último sinal de que o convento estava prestes a sucumbir completamente ao mal que havia sido liberado. Ela nos perseguiu até os confins do convento, suas sombras rastejando pelas paredes, pelos corredores, se infiltrando em cada ambiente. As freiras que haviam permanecido, agora em pânico total, estavam sendo puxadas para a escuridão, uma por uma. Eu vi irmãs sumindo diante de meus olhos, sendo consumidas pela escuridão que parecia habitar o convento. Cada vez que uma delas desaparecia, o lugar parecia mais vazio, mais opressor, até que restaram apenas alguns de nós, paralisados pelo terror. Em um momento de desespero, eu corri até o escritório da Madre Superiora, onde eu sabia que a chave e o pedaço de papel estavam guardados. Lá, encontrei um antigo livro de rituais, o mesmo que a freira de olhos negros usava nas visões que tive. O livro falava de um método, uma última tentativa, para conter a entidade que tomava conta do convento, mas exigia um sacrifício. O sacrifício final para selar novamente o pacto que havia sido rompido. Eu sabia o que tinha que fazer. A chave que eu carregava e o pedaço de papel eram, na verdade, a chave para completar o ritual. Mas, para que ele funcionasse, eu teria que me sacrificar. Não havia outra escolha. O convento não seria salvo a menos que eu selasse o que havia sido quebrado, mesmo que isso significasse minha morte. No último momento, antes de realizar o ritual, eu vi a sombra se aproximando, e Irmã Margarida se ergueu diante de mim, sua figura distorcida e deformada. Mas eu já não sentia mais medo. Eu sabia que se eu não fizesse aquilo, todos nós seríamos consumidos pela escuridão. Eu fechei os olhos, comecei o cântico do ritual,
E no instante em que a chave foi colocada no altar, o convento inteiro tremeu. As paredes começaram a desmoronar e um grito estridente ecoou através do convento, como se todas as almas presas ali estivessem tentando escapar. Eu senti o calor da luz me envolver, mas não podia ver nada. E então, tudo se apagou. O que realmente aconteceu depois disso? A história do convento de freiras permanece um mistério, uma lenda de um lugar onde a escuridão nunca foi completamente vencida, onde o mal ainda espera nas sombras, à espera de ser liberado novamente. Essa história ainda está sendo contada e alguns dizem que ela nunca terá um fim.